Vamos conhecer nesse vídeo de hoje a famosa flor de lótus. Você sabia que essa é uma planta que nunca se suja, que as suas sementes elas podem germinar mesmo depois de 5.000 anos ter se passado, e também que elas são uma das únicas plantas que conseguem manter a sua temperatura corporal? Venha conferir mais sobre essa importante e impressionante planta nesse vídeo de hoje. Eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. Sejam muito bem-vindos. A Nelumbo nucifera, ela é uma planta aquática do gênero Nelumbo, conhecida popularmente como lótus, flor de lótus, loto índico e lótus índico. Apesar disso, essa planta não integra a família das Nymphaeaceae, as Nympheles, onde estão classificadas a maioria dos lótus, que fazendo parte dos Nelumbonaceae, uma outra família. A Nelumbo nucifera trata-se de uma planta nativa da Ásia, habitante de cursos de águas lentos ou lagoas de água doce, vivendo a pouca profundidade. Ela é enraizada no fundo lodoso por um rizoma, por raízes vigorosas, da qual partem as suas grandes folhas arredondadas, sustentadas acima do espelho d'água por longos pecíolos, Ela banha ali aquele filetinho assim da base da folha. Ela também produz belas flores rosadas ou então brancas, grandes e com muitas pétalas. Ela é conhecida pela sua longevidade das suas sementes, que podem germinar mesmo passado mais de 13 séculos, ou mesmo 5.000 anos. Serviu de inspiração para a arquitetura do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. O lótus ele é cultivado também como uma planta ornamental em jardins aquáticos do mundo todo. As flores, as sementes, as folhas novas e as raízes, que são os seus rizomas, dessa espécie de lótus, todos são comestíveis. Na Ásia, suas pétalas são empregadas como enfeites, enquanto que as suas largas folhas são utilizadas para embrulhar comida. Pétalas, folhas e rizomas também podem ser comidos crus, mas há um risco de transmissão de um parasita como o Phaseolopsis busci, que é um parasita intestinal típico das plantas aquáticas. Portanto, é sempre recomendado que elas sejam cozidas antes de serem consumidas. O Japão ele é um grande consumidor do rizoma de lótus, da raiz de lótus, e o país cultiva o seu próprio lótus, mas ele ainda precisa importar 18.000 toneladas de raiz de lótus a cada ano, das quais a China fornece 15.000 toneladas. Na medicina tradicional chinesa, cada parte da planta é usada para diferentes fins, para tratamentos desde diarreia a problemas cardíacos no baço e nos rins. Os caules, pecíolos, a base das folhas e as folhas, são caracterizados pelo aerênquima, que é essa estrutura que vocês estão vendo do tecido celular das plantas, que é um tecido típico de plantas aquáticas. Como vocês podem ver, ele tem bastante espaços, e esses espaços têm ar, que permite com que a planta fique bastante leve e ela possa ficar ali na água. E por essa característica de ter esse arênquima cheio de ar, os seus petíolos e as suas folhas ficam ali flutuando sobre a água, porque ele é cheio de ar, que acaba sendo mais leve e faz com que a folha fique acima da água. De acordo com uma história tradicional, quanto mais lamacenta for a água, mais bela é a flor de lótus que emerge dela. As sementes da flor de lótus possuem uma espessa casca, o que torna possível elas ficarem até 5.000 anos em dormência, e ao quebrar essa dormência sob condições adequadas de germinação e com a umidade adequada, temperaturas adequadas, ela germina. Inclusive, eu já germinei uma flor de lótus e elas germinam super rápido. Elas crescem um tamanho mais ou menos isso aqui em questão de 2 dias. Ela tem um crescimento bastante rápido quando ela é bem pequena. A flor de lótus também é uma das poucas plantas conhecidas que controla a sua própria temperatura. Além dela, nós temos conhecidas apenas o Philodendron celum, o Symplocarpus foetidus e o Draculum vulgaris.
A flor de lótus, ela consegue ficar com a temperatura do próprio corpo estabilizada entre 30 e 35 graus Celsius, mesmo quando o ambiente se aquece muito ou quando ele se resfria em até 20 graus. Cada botão libera o equivalente a 1 watt de energia. E pensa só, se você juntar 60 botões de flor de lótus, você já consegue gerar o mesmo calor que uma lâmpada comum. O lótus sagrado, ele começa a aquecer quando as suas flores começam a desabrochar. À medida que o ar noturno esfria as pétalas, a flor ela absorve mais oxigênio e depois, e consequentemente, ela emite mais dióxido de carbono, convertendo mais carboidratos em energia, da mesma forma que faria um animal que tem calafrios para tentar se manter aquecido. Ou seja, ela está usando o oxigênio para produzir mais energia, né? Ela está se aquecendo ativamente. A produção do calor diminui após o amanhecer, conforme o sol vai esquentando. E ela mantém o mesmo calor durante todo o tempo. A temperatura estável mantida nas flores pode aquecer os órgãos sexuais da planta, o que pode afetar o seu desenvolvimento do pólen e também dos óvulos, e facilita a fertilização e também o desenvolvimento das sementes da planta. Animais de sangue quente, eles têm um elaborado sistema nervoso e hormonal justamente para regular a sua temperatura corporal. E uma planta ser capaz de fazer isso, mesmo sem esse sistema sofisticado, né, o sistema nervoso, é bastante fascinante. E nós já falamos aqui no canal um pouco sobre essa questão de como as plantas percebem o ambiente e como elas se adaptam ao ambiente. Nós temos uma série de vídeos aqui falando sobre a inteligência das plantas, né, como elas interpretam o ambiente, como elas sentem o ambiente. Então, se você ainda não viu essa série de vídeos, vou deixar linkado aqui para você conferir. A lótus ainda possui uma característica muito especial e única. Ela nunca fica suja. Esse efeito, ele recebeu um nome que é o efeito lótus. Isso acontece por causa de microestruturas nas suas folhas que a torna autolimpante, a deixando com um aspecto de cera. Quando a gota d'água cai na folha, ela vai sendo guiada por essas estruturinhas, essas microestruturas que tem na folha, e ela vai rolando para fora da folha, e conforme ela rola, ela tira de cima da superfície da folha toda a sujeira que está ali, como nessa imagem que vocês veem aqui, a bolinha d'água indo para uma direção e levando com ela toda a sujeira. Por isso, não fica suja. Mas não é só a flor de lótus que tem esse efeito lótus. Outras plantas também têm, como a couve, o repolho. O efeito lótus ele tem sido uma inspiração também para a criação de novos materiais, tais como pinturas, telhados, vidros e mesmo roupas autolimpantes. A função desses tecidos ela é basicamente a mesma da planta, criar microestruturas para que aquele objeto não suje. Inclusive tem uns vídeos bem interessantes do tênis limpinho, branquinho, que você joga o chocolate, a sujeira em cima e a sujeira cai assim e não deixa o tênis uma marquinha. A flor de lótus ela é uma das plantas mais intrigantes e especiais a participarem da nossa história. E nesse vídeo nós conferimos apenas os seus aspectos biológicos, as suas características que a tornam única. Mas no nosso próximo vídeo nós vamos conferir como essa planta influenciou diversos povos no decorrer da história, além de diversos mitos e histórias que a envolve, tal como nós já falamos aqui em uma série de vídeos sobre plantas na história. Então, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva para não perder. E antes de sair aqui desse vídeo, confere essa playlist de vídeos super interessantes que eu vou deixar aqui para você conhecer mais das plantas da nossa história, né? Como elas influenciaram a nossa história. Então, compartilhe esse vídeo e vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até mais!